E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para entender as forças que muitas vezes na surdina acabam moldando o nosso mundo. É isso mesmo, vamos falar de geopolítica. As regras, os jogadores, as estratégias, tudo que define o jogo de poder no cenário global. Bora lá! Já parou para pensar no que realmente está por trás das manchetes que a gente vê todo dia? Isso aqui não é só um jogo de xadrez entre presidentes e reis, não. É um quebra-cabeça gigante e super interessante, e hoje a gente vai começar a juntar as peças principais dele. Bom, para entender qualquer jogo, a primeira coisa é saber quem são os jogadores, certo? E na geopolítica, a base de tudo é sacar a diferença entre alguns conceitos que parecem a mesma coisa, mas não são. Olha, essa diferença aqui é fundamental. Pensa assim, o Estado é a máquina, sabe? As leis, o governo, as instituições. A nação é o sentimento, é a cola que une as pessoas, a cultura, a língua, a história em comum. Já o país é o pacotão completo, que junta o Estado e a nação dentro de um território. Um exemplo clássico que ajuda a entender isso são os curdos. Eles são uma nação, têm uma identidade cultural fortíssima, mas não têm um Estado próprio, vivendo espalhados por vários países. Então, o que faz um Estado ser de fato um Estado? Basicamente, são esses 4 pilares aqui. Precisa ter um território, que é a base física, precisa ter uma população vivendo ali, precisa de um governo para administrar a coisa toda e, talvez o mais importante de tudo, precisa de soberania, ou seja, a capacidade de tomar as próprias decisões, de ser independente sem ter que pedir permissão para ninguém. Ok, agora que a gente já conhece os jogadores, vamos ver como é que eles jogam. Quais são as ferramentas que eles usam para influenciar o mundo e conseguir o que querem? No fundo, existem duas formas principais de poder. De um lado, o hard power, que é o poder da força, da coerção, do vai ser do meu jeito e ponto. Do outro, o soft power, que é o poder da atração, de convencer. É a diferença entre obrigar alguém a fazer o que você quer e fazer com que a pessoa queira fazer o que você quer. O hard power é direto. É o poder na sua forma mais bruta. Pensa em exércitos, em armas, em sanções econômicas pesadas que podem quebrar um país. Um exemplo perfeito é o controle sobre as rotas de energia, tipo as de petróleo. Imagina o poder que tem quem controla a torneira de um recurso que o mundo inteiro precisa. É uma ferramenta de pressão gigantesca. Agora, o soft power é muito mais sutil. É a arte da influência. Pensa no alcance mundial dos filmes de Hollywood ou no sucesso do K-pop, a música pop coreana. É a capacidade que um país tem de exportar sua cultura, seus valores, seu estilo de vida e fazer isso parecer tão legal que os outros queiram copiar. É sobre ganhar corações e mentes, sem precisar disparar um tiro sequer. Beleza, já entendemos os jogadores e suas ferramentas. Agora, vamos dar uma olhada no tabuleiro em si. Algumas teorias bem clássicas ajudaram a definir como o mundo enxerga a estratégia global há mais de um século. Uma das teorias mais famosas e bem polêmicas é a do espaço vital, do geógrafo alemão Ratzel. A ideia dele era que os estados são como organismos vivos, e para sobreviver e crescer, eles precisariam de mais espaço, ou seja, mais território. É uma teoria que, como dá para imaginar, foi usada muitas vezes para justificar guerras e conquistas territoriais. Aí, um tempo depois, veio um cara chamado Mackinder e basicamente virou a mesa. Numa época em que todo mundo achava que dominar os mares era o segredo do poder, ele disse, não, o verdadeiro poder está em controlar o coração do continente da Eurásia, o Heartland. A lógica era que quem controlasse essa área central gigante estaria protegido de ataques marítimos e poderia projetar seu poder para o resto do mundo. Mas essas teorias são importantes para entender o pensamento da época. Só que o tabuleiro do jogo não é estático. Muito pelo contrário. A estrutura de poder no mundo já mudou, e mudou muito ao longo do tempo. E essa mudança é super clara na história recente. Durante a Guerra Fria, por exemplo, o mundo era bipolar. Era uma disputa clara entre dois gigantes. De um lado, os Estados Unidos, do outro, a União Soviética. Hoje, a coisa é bem diferente. A gente vive num mundo multipolar. Existem vários centros de poder importantes: Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia. Isso torna o jogo muito mais complexo, com muito mais alianças e disputas acontecendo ao mesmo tempo. E não é só o cenário mundial que mudou. A forma como os próprios estados se organizam por dentro também evoluiu.
A gente saiu de um modelo absolutista, onde um rei mandava em tudo, para o estado de bem-estar social, em que o governo tenta garantir serviços básicos para a população. Depois veio a onda neoliberal, com menos participação do Estado na economia, até chegar no que a maioria dos países busca hoje, o Estado democrático de direito, onde a ideia é que a lei vale para todo mundo, inclusive para quem governa. E tudo isso nos traz pro agora. Como esse jogo é jogado hoje em dia? Quais são as regras e, principalmente, quais são os pontos mais perigosos no mapa? Bom, a principal tentativa de criar um livro de regras para o mundo é a ONU, a Organização das Nações Unidas. O objetivo dela é nobre: manter a paz, garantir a segurança e fazer os países conversarem em vez de brigarem. É o grande palco da diplomacia mundial, ainda que na prática nem sempre funcione como esperado. E já que falamos em riscos, tem um conceito que é vital para entender o mundo hoje: os choke points, ou pontos de estrangulamento. Pensa num corredor bem estreito por onde passa um tráfego imenso. No mapa mundi, esses corredores existem e são, por exemplo, estreitos marítimos, como o de Hormuz. Por ali passa boa parte do petróleo do planeta. Qualquer problema ali não é um problema local. Ele pode simplesmente estrangular o comércio e causar um caos na economia global. Isso mostra como a geografia ainda manda, e muito, na geopolítica. Então, para fechar, fica essa reflexão. O mapa do poder não é uma foto, é um filme em constante movimento. Novas potências estão surgindo, novas tecnologias mudam tudo, as mudanças climáticas criam novos desafios, o tabuleiro geopolítico está sendo redesenhado bem diante dos nossos olhos. A grande questão que fica no ar é: como vai ser um mundo que a próxima geração vai ter que navegar?